Olá, aqui é o Éder do JSBR. Nesse vídeo eu vou falar sobre composições finais em formato HTML. Muitos editores nos procuram perguntando sobre a possibilidade de estar publicando em outros formatos no OJS. O OJS ele trabalha com diversos formatos, além do próprio PDF, que é o formato mais utilizado aí pelas revistas. E o HTML ele tem algumas vantagens e o principal dele, sem dúvida nenhuma, é o fato dele poder ser renderizado aí em telas de qualquer tamanho de forma simples, né, e que facilita a leitura pelo usuário. Eu vou explicar como está gerando esses HTMLs utilizando o próprio Word. Então, isso faz com que não seja necessário entender HTML para poder conseguir publicar nesse formato. O primeiro passo vai ser ter esse arquivo, né? No caso ali o arquivo fonte dele em Word, para que a gente possa transformar ele em HTML. Então, a gente vai utilizar o próprio Microsoft Word para converter esse conteúdo para HTML e depois nós vamos fazer um pequeno ajuste nesse código HTML, porque esse arquivo ele pode também conter imagens, então nós precisamos fazer um ajuste para torne compatível ali com a forma com que o OJS faz a inclusão das dependências. Quando eu falo de dependência, eu estou falando dos arquivos aí de imagem, principalmente. Então, nós vamos precisar fazer um pequeno ajuste ali no código HTML, mas como eu falei, não é necessário ter nenhum conhecimento especial, nenhum conhecimento técnico adicional, tá? É realmente simples. Então, eu vou começar aqui compartilhando com vocês a minha tela. Aqui eu estou na tela do OJS, mas não é ela ainda que eu vou utilizar. Basicamente, o que eu vou fazer aqui agora, deixa eu até trazer outra tela aqui. Eu vou acessar aqui esse arquivo de artigo que eu separei justamente para isso. É um arquivo, né? É um artigo aqui em Word e ele tem algumas imagens, tá? Então, nós temos imagens aqui, então isso já traz uma peculiaridade aqui, que é o fato de que quando a gente transformar em HTML, as imagens vão estar em arquivos separados, então vai ter uma forma de estar importando e levando essas imagens ali também para o OJS para que ele consiga renderizar na hora que a pessoa for acessar o artigo. O primeiro passo, então, vai ser salvar isso no formato HTML. Então, vou clicar aqui no menu de arquivo, salvar como, e vou selecionar aqui o formato HTML. Veja, ele tem o formato aqui, página da web, extensão HTML. Eu vou salvar na pasta desejada, salvei. E a partir daí, vocês vão notar que na pasta que foi selecionada para salvar o HTML, ele gerou realmente, né? Aqui eu coloquei como arquivo ponto doc, ou poderia ser docx, né? E na hora de salvar em HTML, ele manteve o mesmo nome do arquivo, ele colocou apenas a extensão HTML. Além disso, ele gera uma pasta, que é a pasta onde ele vai colocar as dependências. É aqui que está o detalhe, tá? Fundamental, que é onde a gente vai precisar mexer aqui, fazer um pequeno ajuste para que o OJS ele seja capaz de incluir depois essas dependências para nós, porque senão as imagens vão ficar quebradas. Então, o primeiro passo aqui, eu posso até testar no navegador, inclusive. Cliquei aqui, ó, ele abriu, tá? HTML, é simples, não tem nada demais. Aqui ele está carregando, ó, olha só, a imagem carrega normalmente. Perfeito, as imagens estão carregando. Ok, qual que é o próximo passo agora? Então, nós vamos ter que fazer um pequeno ajuste nesse HTML para que ele fique compatível com o OJS e no OJS a gente consiga estar incluindo as dependências. Que ajuste eu tenho que fazer? Bom, primeira coisa, para ajustar o conteúdo do HTML, eu vou precisar abrir ele num editor de texto qualquer, tá? Editor de texto é um editor de código. Pode ser o Notepad++, para quem está acostumado, ele é um dos mais conhecidos aí no Windows. E tem também um que eu uso bastante, principalmente por ele ser compatível também com o Mac, que é o Sublime, tá? Mas pode ser qualquer editor, pode ser até o próprio bloco de notas, caso não tenha nenhum editor de texto, ele também pode ser utilizado e vai servir para esse fim. Aqui eu vou abrir no Sublime, então eu vou pegar o HTML, tá? É importante ressaltar, tem que ser o arquivo HTML. Eu vou abrir ele aqui no Sublime. Abrir. O que eu vou fazer? Eu preciso ajustar a pasta das dependências. Reparem que ele criou aqui uma pasta com o nome do arquivo, tá? Que vai ser o nome do arquivo aí de vocês, não precisa ser necessariamente esse, .fld. Então, ele criou essa pasta e dentro dessa pasta, olha só, ele colocou as dependências e as imagens estão aqui. Então, o que eu vou fazer?
Eu vou ajustar diretamente aqui no código todas as menções que ele fizer a essa pasta artigo.fld, que obviamente vai ser o nome da pasta de vocês, que não precisa ser necessariamente essa. E vocês vão remover a referência a esse nome de pasta. Por quê? Removendo a referência a esse nome de pasta, ele vai tentar encontrar esse arquivo na própria pasta onde está o HTML, né? E não mais dentro dessa subpasta. Então ele vai tentar buscar na raiz, porque precisa ter esse comportamento, porque é dessa forma com que o OJS vai tratar esses arquivos que são as dependências. Eles vão ser colocados na raiz, ou seja, como se fosse a mesma pasta ali onde vai ser disponibilizado o HTML, tá? Mas isso é bem simples, eu vou mostrar aqui para vocês, é bem tranquilo de realizar. Basicamente, o que eu vou fazer é no meu editor, o bloco de notas tem isso, o Notepad++ tem isso, tá? Eu venho aqui no menu editar, provavelmente vai ter alguma opção ali para fazer substituição de string, tá? Então, aqui eu tenho find replace, olha só. O que eu vou fazer aqui no replace? Eu vou digitar aqui barra artigo ponto fld. Deixa eu só confirmar uma coisa. Na verdade, não tem o barra antes, né? Porque ele é a raiz. Então, vai ficar assim, ó, artigo.fld barra, a barra é logo depois, ok? Aqui ele encontrou vários, e eu vou clicar aqui em replace para ele substituir por vazio, tá? É vazio mesmo, tá? O que vai ser entrar em substituição é nada. Então, ele vai simplesmente remover todas as menções a essa pasta por nada. Então, eu vou clicar aqui, ó, replace all, para que ele já faça em todos de uma única vez. Fez. Então, quando o meu HTML agora está fazendo menção ao arquivo, ele já não vai mais tentar encontrar lá naquela pasta, e sim na raiz, tá? Porque no OJS os arquivos de dependência vão ficar dispostos dessa maneira. Então, basicamente é isso. Eu fiz o ajuste e salvei. É isso, tá? Então, esse é o conhecimento de HTML, ou seja, praticamente nada, é só fazer essa substituição aqui do conteúdo. Feito isso, agora sim, nós vamos lá no OJS. E no OJS eu já tenho um artigo que está pronto, ele já está vinculado numa edição, eu já deixei ele pronto aqui para a gente publicar. Ele só está aguardando aqui a composição final em HTML que eu vou acrescentar. Lembrando que a publicação em HTML, ela não significa que eu não possa também publicar o mesmo artigo em PDF. Eu posso ter os dois formatos se eu quiser, ou até outros formatos adicionais, tá? Aqui o que eu vou fazer então vai ser, aqui na guia publicação do artigo dentro de composição final, vai ser acrescentar uma nova composição final, que aqui eu vou chamar de HTML. Vou informar aqui o idioma e clicar em salvar. Ao clicar em salvar é onde eu vou estar anexando o arquivo. Então, eu vou selecionar aqui o componente que é texto do artigo, vou clicar aqui em enviar e vou selecionar o arquivo, tá? Deixa eu só encontrar ele aqui. Aqui, ó. Arquivo.html é o nome do meu HTML, que é aquele arquivo original ali que eu acabei de editar. Cliquei aqui em abrir, então eu já anexei. Agora que está o detalhe, as dependências, né, que eu mencionei para vocês, que foi inclusive esse o motivo de eu ter editado o código original ali do HTML. Agora eu vou incluir as dependências, então vou clicar aqui em enviar arquivo e vou selecionar. Aqui eu posso deixar tudo como multimídia, tá? Multimídia e vou selecionar. Que arquivo eu vou incluir aqui? As imagens. Então lá naquela pasta, dentro dela, eu tenho imagens. Então eu tenho aqui, ó, image 001 e assim sucessivamente, tá? Vou fazer aqui rapidamente para todas elas, mas basicamente o processo é esse e nós vamos repetir N vezes, né? Clicando aqui em enviar arquivo. Então reparem que aqui, ó, arquivos dependentes, eu já coloquei imagem 1. Então eu repito esse processo, clico em enviar arquivo e assim sucessivamente eu faço com os demais arquivos. Em 2, nada, é só clicar mesmo e concluir. Ou posso vir aqui também direto já para poupar um pouco de tempo. Vou adicionar aqui agora a imagem 3. E vou acrescentar aqui também
Terminei de acrescentar, vou clicar aqui em continuar. Concluir, porque não tem mais nenhuma dependência para acrescentar. Meu artigo já está vinculado numa edição, basicamente agora é só publicar, então vou clicar aqui em agendar e publicar. E eu vou agora visitar ali a página da revista para ver como ele ficou. Aqui, ó. Então, artigo publicado. Ele vai trazer os metadados, a composição final, que poderia ter PDF também, mas aqui eu só acrescentei o HTML. Ao clicar nele, ele vai renderizar para mim. E tá aqui, ó, as imagens já estão aparecendo corretamente. Tem como estilizar, tem como mexer na cor de fundo, tem como deixar a imagem maior? Tem. Tudo via folha de estilos, né? Então, aí realmente precisa ter um pouquinho de conhecimento do HTML, porque eu precisaria gerar um arquivo CSS para poder estilizar, e aí poderia fazer customizações aqui, otimizações, né? No caso da imagem, deixá-la maior, mexer na cor de fundo, né? Com CSS, e o CSS pode ser incluído também ali dentro dos arquivos de dependência. Mas isso daqui é o básico, né? Que possibilita a gente estar publicando em formato HTML. Como eu falei, a grande vantagem é a questão ali dele trabalhar com todos os tipos e tamanhos de tela, né? Diferentemente do PDF, que eu teria que ficar fazendo zoom ali, né? Utilizando barra de rolagem. Aqui não, olha só. Quando ele ser HTML, significa que o texto ele vai se ajustar dinamicamente e ao tamanho da minha tela. Bom, espero ter ajudado. Esse foi mais um vídeo aí do nosso canal. Aproveito para convidá-los para se inscrever. A gente está publicando toda semana novos vídeos aí sobre temas importantes relacionados ao JS, também ao MP. Fiquem à vontade também para usar o nosso canal e comentar nos nossos vídeos e até sugerir aí algum tema que você achar pertinente e importante e relevante aí ao assunto, que a gente vai elencar os principais para ir gravando aí ao longo das semanas. Até o próximo vídeo, até mais, pessoal. Siga a gente lá no YouTube.